Esse era o Irã antes. Esse é o Irã agora. E quem não segue o regime pode acabar como essa mulher. Ou essas pessoas. Essa mulher, pelo simples fato de estar com o véu um pouco fora de sua cabeça, e mostrando uma parte de seu cabelo, foi agredida por policiais. Os policiais que a agrediram se chamam as Gasht Ershad, patrulhas de orientação, são unidades policiais especiais encarregadas de garantir o respeito à moral islâmica e deter pessoas que consideram estar indevidamente vestidas. De acordo com a lei iraniana, que se baseia na interpretação da Sharia pelo país, as mulheres são obrigadas a cobrir os cabelos com um hijab, véu islâmico, e usar roupas largas para disfarçar seus corpos. Mahsa Amini supostamente havia deixado alguns fios de cabelo visíveis sob o lenço na cabeça. Sua família alega que os policiais a agrediram com um cacetete. Infelizmente, ela não sobreviveu. Os confiscos por não usar véu são grandes. Mulheres podem ser multadas e há diversas punições por esse crime. O Irã é acusado por matar diversas mulheres por ano. Um dos principais acusados pela morte das mulheres até então era o presidente do país, Ebrahim Raisi. Acusado por crimes contra os direitos humanos, e nomeado como o carniceiro de Teherã, condenou diversas mulheres à forca. Recentemente ele morreu em um acidente de helicóptero. Mas quem era de fato o presidente do país que intensificou loucamente a condenação de mulheres? Veja agora no Desbravando. Morreu o presidente do Irã, Ebrahim Raisi, de 63 anos, em um acidente de helicóptero em uma zona montanhosa do noroeste do país. O clérigo que virou político chegou à presidência do Irã em 2021, numa eleição pouco transparente, e ficará conhecido como um dos homens responsáveis por uma série de atrocidades às mulheres no Irã e responsável por moldar a história recente do país. Nascido na cidade de Mashhad, em dezembro de 1960, Raisi cresceu em uma família ligada à linhagem do profeta Maomé, pai do islamismo. Aos 15 anos, já frequentava o seminário na cidade de Qom e, mais tarde, se descreveu como um ayatolá, um clérigo xiita de alto escalão. Com 25 anos, se tornou procurador adjunto de Teherã, período em que atuou como um dos juízes que autorizavam os assassinatos em massa nos tribunais secretos de 1988, também conhecidos como Comitê da Morte. Sua participação nos atos de crueldade o tornaram conhecido como o Carniceiro de Teherã. Nessa época, milhares de prisioneiros políticos, que já cumpriam penas de prisão, foram novamente julgados pelo regime. A maioria deles era membro da oposição de esquerda, liderada pelo grupo Mujahedin e-Shalq, MEK, ou Organização Popular Mujahedin do Irã, PMOI. Tribunais da Morte. Raisi era um fervoroso defensor da Revolução Iraniana e ficou conhecido como Carniceiro de Teherã por seu papel em tribunais que sentenciaram pessoas à morte por fuzilamento. Ele assumiu como vice-procurador-geral da capital aos 25 anos, participando de tribunais secretos estabelecidos em 1988, conhecidos como o Comitê da Morte. Execuções em massa. Enquanto atuava como procurador adjunto do Tribunal Revolucionário de Teherã em 1988, Raisi desempenhou um papel crucial nas execuções em massa de prisioneiros políticos, a maioria dos quais eram filiados ao Mujahedin do Povo, MEK, mas também incluindo membros de outros grupos de esquerda. Repressão aos protestos. Sob seu governo, a repressão aos protestos resultou em mais de 500 mortes, principalmente durante as manifestações após a morte da jovem Mahsa Amini, em setembro de 2022. Perseguição religiosa. Raisi ganhou reputação por perseguir cristãos e judeus. Já na política externa, o clérigo que virou político defendeu uma posição dura nas negociações do programa nuclear com o Ocidente, à medida que o Irã foi intensificando o enriquecimento de urânio. Nos últimos meses, já em plena guerra na faixa de Gaza,
decidiu lançar um ataque com drones e mísseis contra Israel e apoiar grupos como o Hezbollah e os Houthis. A morte de Raisi ocorre num momento de dissidências internas no Irão, mas também de grandes tensões com a comunidade internacional. Programa nuclear. Raisi chegou à presidência em 2021 e assumiu uma posição dura nas negociações do programa nuclear, numa tentativa de conseguir um alívio nas sanções aplicadas pelos Estados Unidos. O acordo nuclear assinado pelo ex-presidente Hassan Rouhani com potências mundiais revelou-se um fracasso depois de o então presidente Donald Trump ter retirado os Estados Unidos unilateralmente do acordo, iniciando anos de novas tensões entre Teherão e Washington. Em 2018, depois de renegar o acordo com Teherão, Trump restabeleceu duras sanções ao Irão, levando o país do Médio Oriente a violar progressivamente os limites nucleares previstos. Os radicais do Irão foram ainda encorajados pela caótica retirada militar dos Estados Unidos do vizinho Afeganistão e pelas mudanças políticas em Washington. Raisi, que tinha perdido uma eleição presidencial para o relativamente moderado Hassan Rouhani em 2017, acabou por chegar ao poder 4 anos depois numa votação cuidadosamente controlada pelo líder supremo Ali Khamenei em que os candidatos da oposição foram reprimidos. Raisi venceu as presidenciais com quase 62% dos votos, nas eleições com a maior abstenção de sempre no Irão. Apesar de ter anunciado o retomar das negociações sobre o programa nuclear, a administração de Raisi dificultou as inspeções internacionais, em parte devido a suspeitas de que Israel tinha em marcha uma campanha de sabotagem ao programa nuclear iraniano. As negociações em Viena para restaurar o acordo ficaram num impasse logo nos primeiros meses do governo de Raisi. As sanções são a nova forma de guerra dos Estados Unidos contra as nações do mundo, denunciou Raisi nas Nações Unidas em setembro de 2021. Sob o comando de Raisi, o Irão intensificou o enriquecimento de urânio, após o colapso do Acordo Nuclear Internacional, aumentando ainda mais as tensões com o Ocidente. Para tal contribuiu ainda o facto de Teherão fornecer drones Shahed da Rússia, alimentando a guerra na Ucrânia. A morte de Ebrahim Raisi, presidente do Irã, uma das vítimas da queda de um helicóptero no domingo, 19, não comoveu boa parte dos iranianos. E isso não é surpreendente, segundo Roya Boroumand, cofundadora do Centro Abdurrahman Boroumand, uma fundação pelos direitos humanos no Irã. Ela disse: a carreira de Ebrahim Raisi é pavimentada com cadáveres, resumiu Boroumand em postagens que recuperam um texto que ela publicou em 2017, quando Raisi disputava a presidência. Ele era promotor aos 20 anos, após um ano no Ministério Público. Procurador em Kara e Medan, procurador adjunto de Teherã e, depois, procurador na primeira década após a Revolução, na qual eliminar dissidentes, aos milhares, e espalhar o terror entre os iranianos era a prioridade do regime. Ele agiu como esperado e o seu sucesso foi rápido, lembrou a militante pelos direitos humanos. Ela ainda prossegue. Quando era procurador-geral, agosto de 2014 a março de 2016, pelo menos 1.395 foram executados. Sob sua supervisão como primeiro deputado do chefe de justiça que aprovou sentenças de morte para supostos infratores da legislação antidrogas, de 2004 a 2014, o número de infratores da legislação antidrogas executados passou de 34, 18%, para 732, 89%. A cofundadora da Fundação Humanitária diz que o ponto alto da carreira de Raisi antes de se tornar presidente foi seu papel na Inquisição a sangue frio que levou ao enforcamento secreto de pelo menos 4.000 presos políticos em menos de 3 meses em 1988. Raisi foi um dos juízes de um painel itinerante de 4 homens ou, como os sobreviventes o chamam, o Comitê da Morte, descreve Boroumand. Ela finaliza dizendo como o falecido presidente iraniano justificou sua atuação naquele caso. A justificativa de Raisi: somos santos, o nosso sistema judiciário é santo e o nosso regime é santo. Há ameaças por aí que querem aniquilar esta santidade. O procurador desempenha um papel importante na identificação das ameaças e na garantia de que as medidas são tomadas em tempo útil. O Ayatollah Khamenei, que detém a palavra final sobre a política externa e o programa nuclear do país, disse que o primeiro vice-presidente, Mohamed Mukher, assumirá como presidente interino, informou a agência de notícias oficial IRNA. Obrigado por nos acompanhar.
Se você ainda não é inscrito, inscreva-se para nos motivar a criar cada vez mais conteúdos como este. Deixe seu like, comente e compartilhe o vídeo. Até a próxima!